Shalom, Adonai. Meus queridos, mais um dia de muita alegria, muita felicidade. E a nossa alegria, a nossa felicidade é porque um dia o Salvador, ele se entregou na cruz, em nosso lugar. E a nossa alegria, se a nossa alegria baseia ou está ligada só às coisas deste mundo, as coisas materiais, as coisas que existem nesse mundo, somos mais miseráveis do que aqueles que não creem. Tem escrito isso lá nas cartas aos Coríntios, capítulo 1, 15, 19, se eu não estiver enganado. Então devemos alegrar pela nossa salvação. Jesus falou isso também. Quando ele passou por aqui, né? O Salvador passou por aqui. O próprio Deus passou na pessoa do Filho, para a gente entender o que é isso, né? Por isso que a gente entende essa questão do Filho, do Pai. Ele falou para os seus discípulos, quando ele distribuiu lá os discípulos de 2 em 2 para pregar, ele vai, né? Ide, né? Como nós aprendemos, vai pregar, vai curar os enfermos. E eles foram. Em nome do Salvador, nós sabemos muito bem que o nome do Salvador é para isso. É para libertar os cativos, curar os enfermos. Nada a mais do que isso. É para a salvação do homem, para a libertação do homem. E eles foram. Quando eles voltaram, maravilhados, felizes, alegres, contentes. Eles deparou com o Salvador disse, vocês estão felizes, alegres, porque o diabo submete, os enfermos são curados, né? Que bom, né? Mas alegrai não só por isso. Alegrai por terem seus nomes escritos no livro da vida. Essa tem que ser a nossa alegria constantemente. E ele ensina, né, muitas coisas pra gente. E quando você ouve, né, a palavra dele e faz aquilo que, vamos dizer, como está escrito na Bíblia, que ele manda, na verdade, a palavra legal seria que a palavra mandada dá um ar assim de que ele está mandando você fazer de forma... Não, ele está te ensinando você fazer. Você é feliz. Primeiro passo, né, como nós sabemos, é crer no Salvador. Depois nós vamos praticar o que ele nos ensina, o que ele manda fazer. Porque ele manda fazer, porque ele sabe o que é bom para nós. Em Lucas mesmo, nesse texto aí dos discípulos dele voltaram lá, né, voltaram da missão alegre. Ele vai dando um monte de ensinamento ali. Ele lá em Lucas mesmo, capítulo 6, verso 45, 46. Ele fala assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando, o que eu vos ensino? Aquele que ouve minha palavra é comparado com aquele que edificou a sua casa na rocha e vem a tempestade. A tempestade nas escrituras sempre dá direção à aflição desse mundo, né? O sistema desse mundo, o sistema governamental, a pressão do mundo, as regras, as leis, essa pressão, essa cobrança. Quando vem, ela não nos abala, ele não abala aquele que pratica. E o que não pratica é semelhante a quem? A que constrói a sua casa na areia. Quer dizer, a tempestade nem chegou, ela já está indo ao chão. Mas e aí? E com as palavras que ele manda, que ele nos manda, o que ele nos ensina? O que ele nos manda? Se você pegar lá o texto lá no início lá de Lucas 6, eu não lembro aonde, mas eu creio que é bem no início lá do capítulo 6 de Lucas, ele vai falando lá o que é que nós temos que fazer. Ele fala o seguinte: se você ama quem te ama,
Que benefício você terá se você ama quem te ama? Amai vossos inimigos. Abençoai os que vos amaldiçoam. Isso é praticar a verdade, praticar o que ele manda. Isso é uma coisa muito difícil, naturalmente falando. Mas se você praticar aos poucos, vamos dizer assim, nós não conseguimos fazer as coisas de uma vez. Você vai sentir que realmente faz sentido. Se você amar quem você ama, vamos dizer assim, você está cumprindo mais do que a obrigação, a lei. Vamos falar assim, o cara te ama, você ama ele, ok, 0-0. Agora imagina, a pessoa te persegue, te odeia, e você o ama, você cuida, você não quer o mal para ele. Se ele precisar, você estende a mão. Gente, isso é fantástico. Isso aí, se você analisar, é ser discípulo do Salvador. Colocaram ele na cruz, chicotearam ele, e ele olha para o Pai e fala assim: Pai, perdoa-os. Então, meus queridos, este é o caminho. Fazer o que o Salvador mandou. É difícil. É difícil. Para o homem natural é muito difícil. Mas para o homem espiritual, quem é o homem espiritual? Se você analisar, por causa do pecado do Adão, né? Ele passou a conhecer o bem e o mal. Então nós temos aqui em nós um homem espiritual, que é o bem, né? Tiago fala isso, que todas as boas dádivas vêm do Pai das Luzes. E esse Pai das Luzes, esse pouquinho que nós temos do Pai da Luz, que é o homem espiritual, é a semelhança que nós temos dele. Se você praticar as coisas deste mundo espiritual, que só vai praticar com o homem espiritual, entender com a visão espiritual, não é difícil. Aí você vai entender que lá, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo que eu venci o mundo e tal. Por quê? Porque a aflição, ela nos aflige o homem natural, mas o homem espiritual continua a cabeça erguida, porque você confia no Pai. Você confia naquele que é o Criador do céu e da terra. Aquele que sabe realmente quem sou eu, sabe todas as coisas. Que Deus continue abençoando as nossas vidas. Não para sermos um religioso de carteirinha. Falar em carteirinha, complicado, né? Para que nós sejamos um adorador do Pai. Nós sejamos filhos. Nós não sejamos como filho pródigo, né? Filho pródigo, que a palavra pródigo quer dizer filho gastador, aquele que gasta. A intenção dele era gastar. O olho dele com relação ao Pai era os bens, ele queria viver nessa terra os prazeres da vida, gastar, curtir este mundo. Mas o interessante nele é que ele reconheceu, né, que as coisas da terra são passageiras. As coisas da terra, as coisas naturais, ela pertence, nós precisamos dela para o homem natural, para viver. Então temos que ter contentamento. Paulo explica isso para Timóteo. Agora, o espiritual é eterno. Então vamos ser desejoso, vamos ser insaciável como homem espiritual. Não como o homem natural. O homem natural é passageiro, tem um limite de tempo aqui na terra. O homem espiritual é eterno. Amém? Que Deus abençoe todos vocês
de forma maravilhosa. Na verdade, Ele já tem abençoado, né? Que você creia que Ele tem te abençoado. É mais fácil assim. Glória a Deus, louvado seja Deus.